você lembre. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para nosso momento com Deus, nosso momento de oração. A nossa vida diante do Senhor, mais uma vez a gente coloca. E hoje, nesta quarta-feira, nós vamos ao encontro de Jesus. E com a graça de Jesus, a gente vai mais uma vez ver a força, o poder da oração na nossa vida. Força e o poder de Deus na nossa vida que nos fazem muito bem. E aí a gente entende que quem reza tem direção, quem reza tem força, quem reza sabe aonde vai chegar, quem reza não se deixa levar pelas críticas ou até mesmo pelos elogios. Quem reza tem direção e sabe aonde vai chegar. Esse é o recado do Evangelho para nós hoje, para a nossa vida. Então, mais uma vez, coloquemos no nosso coração. Quem reza tem direção. E isso vai nos fazer muito bem. E isso vai nos ajudar, inclusive, a vencer todo e qualquer obstáculo da nossa vida. Quem reza tem direção e dá direção para a sua vida e para tudo aquilo que está ao nosso redor. O dia está amanhecendo nesta quarta-feira. A gente vai colocando a nossa vida diante do Senhor. A gente vai pedindo sempre tanta força, sempre tanta graça, e o Senhor vai se fazendo presente na nossa vida. E vai se fazendo presente cada vez mais na nossa vida e aonde a gente está. E vamos então dizer assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E queremos pedir o dom do Espírito Santo para que as palavras que Jesus nos falar hoje, vamos pedir o dom do Espírito Santo para que tudo aquilo que o Senhor nos mostrar, a gente tome posse. Vamos pedir com esta oração ao Espírito Santo que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Que a nossa força, que o nosso pensar, que o nosso agir seja sempre iluminado por Deus. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a nossa vida aqui diante de Deus, nós colocamos para pedir esta força, esse encorajamento que vem do Senhor. Lembre-se, antes da gente escutar a palavra de Deus, colocá-la no nosso coração, é com esse propósito. Quando a gente reza, a gente dá uma direção bastante bonita para a nossa vida. Quando a gente reza, a gente dá uma direção muito forte para a nossa casa e a nossa vida. Você se lembra no Evangelho de ontem, quando a gente dizia assim, é preciso reservar um tempo para Deus. É preciso reservar um tempo para Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 44. Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou imediatamente. Ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, desde segunda-feira, a gente está acompanhando um dia de Jesus. O evangelho de segunda, o evangelho de ontem e o evangelho de hoje traz um dia de Jesus. E quando eu rezava esse evangelho, quando trabalhava esse evangelho, eu colocava no meu coração ele, e veja, tinha uma coisa muito bonita que me chamava a atenção. Praticamente, Jesus, a gente acompanha um dia de Jesus. E o que me chamava é que Jesus acordava cedo. Ao raiar do dia, Jesus retirou-se para rezar. Ao raiar do dia, Jesus retirou-se para rezar. E isso me chamava a atenção, na seguinte direção. A oração, ela faz muito bem para cada um de nós. A oração, ela faz muito bem para cada um de nós. Por isso, quem reza tem direção. Quem reza sempre vai estar na direção certa da sua vida. Mesmo que tenha dúvidas, mesmo que venha uma situação ou outra mais embaraçosa, mas quem reza sempre vai ter direção na sua vida. E isso é algo muito importante para cada um de nós. A gente aprende, primeiro vamos olhar um pouquinho a nossa vida, a gente aprende que quando a gente reza, a gente não reza para desaparecer situações difíceis, a gente não reza para desaparecer ventos contrários. Não é esse o sentido. A oração, ela não é somente livramentos. Tem pessoas que rezam, achando que a oração somente é um livramento. Vai me livrar disso, vai me livrar daquilo, vai me proteger disso e de tantas outras coisas.
ela tem esta função, mas não é a principal função, não. Quando a gente reza, a gente está na presença. Quando a gente reza, a gente tem uma presença. Quando a gente reza, a gente tem uma presença muito linda, maravilhosa. A gente tem a presença de Jesus. A gente tem a presença de Deus. E presença de Deus na nossa vida sempre vai ser uma luz para nós. Sabe? Presença de Deus na nossa vida sempre vai ser um direcionamento. Então é por isso que eu comecei dizendo assim, quem reza tem direção. Ou seja, sabe para onde vai, sabe como proceder, sabe como agir diante de tantas situações. A gente acompanhou, né, como eu dizia, né, o capítulo 4 de Jesus é um dia da vida de Jesus. Quanta coisa ele fez nesse dia. Mas o que me chama a atenção, ao amanhecer, ou seja, bem cedinho, a primeira coisa que Jesus fez foi rezar. Retirou-se para rezar. Retirou-se para rezar. Ontem eu dizia que a gente precisa reservar um tempo para Deus. Não precisa deixar nada de lado, mas é preciso reservar um tempo para o Senhor. E hoje a confirmação vem. Quem reza tem direção. Veja, Jesus amanheceu e bem cedo ele retirou-se para estar a sós, ou seja, para rezar. E ele nos ensina o valor da oração. Ele nos ensina a força que a oração nos dá. E ele nos mostra, inclusive, que a oração é o melhor antídoto para algumas situações que acontecem na nossa vida. E isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, porque Jesus ele vai ensinar isso. E a primeira coisa, depois da oração de Jesus, é que ele encontra com um espírito maligno. Isso nos ensina. A oração, além de nos dar direção, ela vai nos preparar. Ela vai nos preparar. Jesus encontrou um espírito maligno. E o que fazer? Fugir dele? Ficar reclamando? Lamentar? Baixar a cabeça? Aí é que vem o que a oração faz na nossa vida. Ela nos prepara. Ela nos prepara. Por isso que a gente precisa ter um tempo para Deus. Por isso que a gente precisa reservar um tempo para Deus na nossa vida. É questão de prioridade. É questão de educação. Jesus rezava bem cedinho, porque a gente sabe como é que é o nosso dia. Existem algumas pessoas que deixam para rezar de noite. Né? Para rezar de noite. Às vezes de noite não dá tempo, porque é tanta coisa. Se está cansado, corre-se, e assim por diante, está aborrecido. O ideal é que, quem sabe, no amanhecer do nosso dia, ou durante o dia, a gente tenha um momento de oração. Jesus tinha vários momentos de oração. E isso fazia muita diferença, porque ele sabia exatamente o que ele precisava. Então, quem reza tem direção. Quem reza não é paralisado. Não é paralisado pelos acontecimentos do dia a dia. Quem reza tem propósito na sua vida. Quem reza não para diante dos elogios ou diante das críticas. Quem reza tem direção, ou seja, sempre está a caminho. A sua vida sempre está girando. A sua vida sempre está pegando uma direção bastante bonita, uma direção muito válida.
E aí a gente vai ver o que acontece hoje, por exemplo, né? Acompanhar um dia de Jesus. Veja, o Evangelho de ontem diz que Jesus acordou, retirou-se, rezou, depois foi para a sinagoga e enfrentou um grande desafio. Jesus de Nazaré, o que você quer conosco? Jesus de Nazaré, o que tens a ver conosco? Esta foi a reação daquele espírito maligno. O que você quer aqui? O que você quer fazer com a gente? O que você quer fazer com a nossa vida? Veja, Jesus foi afrontado. Jesus foi persuadido. Jesus foi confrontado. Mas como é que estava Jesus? Ungido, cheio do Espírito Santo, com uma força descomunal no seu coração. E como é que foi a reação de Jesus diante daquele espírito maligno? A reação de quem está no controle da situação. Sai daqui, afasta-te, deixa esse ambiente. E o que aconteceu? Jesus arrumou a casa. Veja o que Jesus fez. Jesus estava ungido. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava no controle da situação. Jesus tinha poder e tinha força. O que é que a oração faz com a gente? Exatamente isso. Ela nos unge, ela nos fortalece, a gente fica no controle da situação, a gente está forte. E aí, o que são os espíritos malignos? Muitas vezes é aquelas coisas complicadas que nos rodeiam. Jesus não se deixou levar por isso. Jesus não se deixou abalar por isso. Isso não abalou Jesus. Isso não mexeu com Jesus. Era uma situação complicada, difícil? Era. Mas como é que Jesus estava? Estava bem. Então, o que é que a oração faz com a gente? Ela nos deixa bem. Ela nos deixa bem. Nos deixa preparados. Nos deixa forte. Nos deixa ungidos, nos deixa no controle da situação. Resolvido isso, Jesus saiu. Veja, né? Resolvido isso, Jesus saiu. E ao sair, acontece uma coisa muito bela, mas também desafiadora. Foi só chegar numa casa, quem sabe Jesus chegou na casa de Pedro para quê? Para, quem sabe, comer, descansar, fazer tantas coisas. Mas o que é que Jesus encontrou ali? Jesus encontrou ali uma situação complicada, uma situação difícil. A sogra estava com febre. Febre sempre é o anúncio de uma coisa maior, né? Ninguém sabia o que ela tinha. Estava de cama, estava com febre, estava imaginando o que eu tenho, o que será que vai ser desta vez, sabe? Estava assim. E aí a gente vai percebendo que algumas coisas também nos paralisam, algumas coisas também mexem com o nosso emocional. Algumas coisas também mexem com os nossos sentimentos. Algumas coisas também fazem com que a gente, às vezes, entregue os pontos. Ela estava na cama, febril, talvez esperando por algo maior, E aí você vê, chega Jesus, que tinha rezado, que
que já tinha feito uma coisa bonita, que já tinha dado uma solução para aquele homem. E a primeira coisa que as pessoas elas vão fazer, dizem: ó Senhor, infelizmente ela está na cama, paralisada, febril, sem força, sem vontade. Basta Jesus chegar e colocar a sua mão e as coisas se resolvem. A palavra de Deus diz que a mulher se recupera logo e começa a servir-se. Mas veja o poder da oração. A oração faz com que a gente consiga impor as mãos sobre os outros e curá-los. A oração faz com que a gente também tenha poder. E aí talvez você não vá me compreender muito bem, mas deixa eu tentar me explicar aqui. A gente também tem o poder de impor as mãos, de curar, de abençoar. Porque quando a gente está com Deus, quando a gente reza, a gente está fortalecido, a gente está ungido, a gente está, transpirando graça de Deus. E aí, às vezes, uma simples conversa com alguém é o alívio para aquela pessoa. Às vezes chega até você uma pessoa que fala, mas fala, e fala, e fala, e fala. E de repente ela se despede de você e diz: nossa, você me ajudou muito, obrigado. E aí você fica até meio sem jeito, porque a gente entende que, puxa vida, eu não falei nada para você, você me ajudou muito. A oração faz com que a nossa presença diante de algumas pessoas, diante de alguns ambientes, faz com que aquele ambiente, aquela pessoa se encha de um alívio. Você já deve ter entrado em algum lugar que você sentiu, sei lá, uma energia complicada, um ambiente carregado, algo parecido assim. Quem sabe até depois de uma reunião, você voltou para a sua casa e parece que você está sem força, você está sem ação, parece que você trabalhou o dia todo, tá sem energia. É porque aquele ambiente te sugou toda a tua força. E aí que eu digo, que a graça, a vida espiritual precisa de uma manutenção. Não adianta a gente ir na igreja uma vez por mês, é pouco. É pouco. É pouco. Não adianta dizer: eu rezo em casa. É pouco, gente. É pouco. Não adianta dizer: eu vou Natal e Páscoa e tá bom, cumprir a minha obrigação. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso é loucura. A oração nos fortalece. A oração dá direção. A oração recarrega as nossas baterias. Quer ver? Porque Jesus fez uma grande graça ali. E daí, olha como é bonito o versículo 40, já lá no finalzinho do dia. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar. Veja, Jesus resolvia a situação. Olha o que aconteceu. Jesus foi dormir. Olha o versículo 42. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. O que ele foi fazer ali? Ele foi rezar. No amanhecer do dia, Jesus sabia o que ia acontecer, nas horas seguintes do dia. Jesus com toda certeza sabia: o meu dia é tão cheio, o meu dia é tão corrido. Se eu deixar para rezar de meio-dia, se eu deixar de rezar de noite, eu não vou conseguir oferecer algo
que as pessoas precisam de mim. A oração, inclusive, ela nos dá consciência. A oração faz a gente ter consciência do que está por vir e do que está por acontecer. Por isso que Jesus vai, reza. Vejam, ao raiar do dia, Jesus saiu e foi a um lugar deserto para rezar. Ou seja, ele achou um cantinho para ele rezar, para ele estar. E mais uma vez a gente vai colocar no nosso coração. A oração, ela nos dá uma direção. Grava isso no teu coração, por favor. Grava isso no teu coração. A oração, ela nos dá direção. Grava isso no teu coração. A oração nos dá direção. A oração faz a gente transformar o ambiente onde é que a gente está. A oração, inclusive, faz a gente ser um sinal. Faz isso. E aí eu te digo mais uma vez. Reserve um tempo para Deus. Reserve um tempo para Deus. Isso é uma questão de consciência, isso é uma questão da gente colocar no nosso coração. Reserve um tempo para Deus. Quanto tempo? Olha, que seja 5 minutos. Para você rezar, para você conversar com Deus, para você desabafar, para você pedir, para você deixar a força do Espírito Santo entrar no teu coração. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Temos necessidade de rezar. E aí eu finalizo dizendo assim: reserve um tempo para fazer a oração das orações. Qual é a oração das orações? Qual é a oração mais forte? A missa. A missa, a Eucaristia. A missa, a Eucaristia. A missa e a Eucaristia sempre vão ser as orações mais fortes. Reserve um tempo. Seja uma pessoa de missa semanal. Ontem eu tinha missa com a catequese e eu dizia assim: uma vez por mês na missa é legal? É, mas não é o suficiente. É pouco. 2 vezes por mês ajuda muito. O ideal é 1 vez na semana. Essa manutenção espiritual que a gente precisa fazer. Reserve, é questão de prioridade. Eu vou reservar um tempo. Eu não vou deixar isso, não vou deixar aquilo. Não precisa. É questão de organização. É questão de você organizar o teu dia, o teu final de semana, a semana. É questão de organização. Reserve um tempo para Deus. Reserve um tempo para Deus. Qual vai ser a nossa frase do dia? Tá bem fácil, né? A oração nos dá direção. Ou vamos mudar, né? Quem reza tem direção. Escreve ali, né? Escreve ali na linha do tempo. Quem reza tem direção. Ou a oração nos dá a direção. Não tem problema, tá? Quem reza tem direção. Ou a oração nos dá a direção. Escreve aí na linha do tempo. Escreve, né? Vai ali, vai rezando. Quem reza tem direção, né? Vai escrevendo isso, que isso vai fazer muito bem para você, para a tua vida. Quem reza tem direção. E pensa com carinho no que eu falei para você. É de coração, tá? Que eu falo isso para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar,
sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, quem reza tem direção. Quem reza tem direção. Amanhã eu vou disponibilizar logo cedinho a segunda parte do Evangelho de Mateus. Estou terminando hoje de ajustar, de gravar, de alinhar algumas transmissões nesta formação, né? Amanhã de manhã vai estar disponível a segunda parte do estudo do Evangelho de Mateus. E aí a gente começa a rezar e a estudar capítulo por capítulo. Fique bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço e não se esqueça, quem reza tem direção.